Rapaziada, boa noite, como é que vocês estão? Eu vou tentar falar o mais rápido possível todas as coisas que eu tenho pra dizer, porque são muitas coisas, velho. Hoje foi uma revolução no meu estudo. Primeiro, ordem de organização do meu estudo de humanas, tá bom? Eu não vou fazer simplesmente expansão marítima, colônia 1, 2, 3, império. Não, eu não vou seguir essa ordem. Na verdade, eu vou fazer um estudo mesclado entre Brasil e história moderna, tá bom? E quando eu terminar colônia e modernidade, eu vou para Brasil Império e contemporaneidade. Na verdade, o Brasil Império deveria vir um pouco antes da contemporaneidade, né? Mas vamos indo. Vocês vão entender. Vai dar certo. Eu vou. Caraca, eu não consigo trazer mais explicações em outros vídeos, porque todos os vídeos têm que ser um pouquinho curtos, porque a atenção do pessoal tá um pouco complicada. Vai ser basicamente assim, ó. Expansão marítima, terminei hoje. Absolutismo e mercantilismo e renascimento. Então, essas três frentes aí, numa só. Depois eu vou para colônia 1, reformas políticas, colônia 2, iluminismo. Essa vai ser uma outra frente que eu vou terminar provavelmente em 2, 3 ou 4 dias. Depois colônia 3 e revoluções burguesas, né? Revolução inglesa, revolução francesa, etc. Depois disso eu vou para o Brasil Império e aí eu continuo meu estudo a partir daí, que eu não sei como é que ele vai se dar, tá bom? Mas eu teria em tese terminado modernidade e colonialismo inteiro. Ok, fim, ponto. Outra coisa legal que aconteceu hoje, eu escrevi uma redação inteira em 1 hora e meia. Maluco, pra mim isso é um absurdo, tá bom? Eu era o tipo de pessoa que eu falava assim, ó, vou escrever uma redação, timer. Colocava a redação. Análise da redação. 1 hora de análise de redação. Escrita da redação. 1 hora e meia de escrita de redação. Revisão, 30 minutos. Reescrita, 1 hora e 20. E era isso. Eu passava a tarde inteira escrevendo uma redação. Maluco, isso é impraticável, velho. Isso é impraticável. Aí eu peguei o método da Mila Borges e falei assim, ó, mano, eu vou treinar isso aqui todos os dias da minha vida. Falei pra... Tava registrado, eu falei ontem. Aí eu fiz hoje de manhã. Acordei de manhã, fiz, falei, não vou fazer. Peguei um tema, era sobre combate ao uso indiscriminado de dispositivos eletrônicos, dispositivos de informação pelas crianças, uma coisa assim, mano. Basicamente, criança tava usando os bagulho ali, não era legal. Fiz a análise do tema, bem curtinha. Em 40 minutos eu tinha feito a análise, o esqueleto e a seleção dos. Aliás, a análise, interpretação do problema, seleção dos argumentos e o esqueletão, tudo isso em 40 minutos. Depois eu peguei e escrevi a prova em 50 minutos. Escrevi a prova, não, redigi a minha redação. A redação tinha algumas falhas argumentativas, duas principais falhas argumentativas, e uma discreta, mas que poderia me roubar um pontinho ali da C3, tá bom? Essas três conjuntas. Minha conclusão, simplesmente impecável, como sempre, a minha introdução, filé também, mas principalmente o desenvolvimento 1 e 2, e eu não repassei a redação a limpo, tá bom? Eu só toquei ela direto, eu não corrigi com o corretor ali da plataforma, eu mandei pro chat GPT mesmo, falei assim, mano, dá uma olhada aí. Beleza. Ele basicamente pontuou isso, eu já tinha percebido enquanto eu tava escrevendo a redação, caramba, esqueci desse detalhe, não falei sobre isso, deveria ter falado. Enfim, ok, então, a revolução dos meus estudos hoje, tá? Primeiro, eu comecei Brasil. Segundo, escrevi uma redação brutalmente. Terceiro, eu acho que eu não falei ainda, mas eu vou falar. Ah, não falei porque eu tô gravando outro vídeo. Beleza. Acabei de fazer um simulado, né? Um bloco de prova de humanas de 2021, regular. Eu fiquei com 42 acertos totais, né? Mas eu reconsiderei duas questões. 1 e meia, na verdade, porque uma eu meio que sabia, mas é que eu não sabia tanto. Aí eu desconsiderei, então eu fiquei com 40 acertos em humanas. Pô, 40 acertos em humanas, velho. Tá maluco? Pra mim isso é bastante coisa, tá bom? Não sei pra você, mas pra mim é. Pra mim foi outra revolução no meu estudo. Então estudar história de modo geral já foi algo grandioso aí por si só, já trouxe um pouco mais de noção interpretativa e sociológica das construções e dos fluxos culturais, etc. Agora eu tô viajando já. Quarta coisa do meu dia. Eu acho que eu vou começar. Acho não, né? Eu tenho quase certeza. Absoluta certeza, na verdade. Que eu vou usar o Obsidian. Né? Vou começar a usar o Obsidian para fazer revisões, consolidações e conexões entre os conteúdos. Principalmente com história, geografia, sociologia e filosofia. Bicho, isso tá me matando cognitivamente. Eu tô começando a perder detalhes. Eu não gosto de perder detalhes. Eu acho
nocivo para o aprendizado, tá bom? Então, às vezes, eu dou uns lapsos e eu, caramba, velho, por que que isso aqui é isso aqui mesmo, mano? Aí eu tenho que fazer um reforço assim, pode crer, lembrei. Então, eu vou usar isso e talvez eu escreva, tipo, meia hora, uma hora antes de dormir ali no final do meu estudo para dar uma consolidada, tá bom? E fazer essas conexões. Para quem não sabe, Notion é um aplicativo em que tu consegue criar redes de conexões entre os conteúdos e no final tudo isso vira um diagrama muito top, velho. É bem maneiro mesmo. Dá uma olhada na internet se tu tiver interesse, porque, pô, fica muito massa. Tipo assim, tu conecta, sei lá, expansão marítima, aí tu fala dos três vieses econômico, religioso, não sei o que, aí tu fala sobre os vieses econômicos, tu conecta com Espanha, e depois tu conecta com Inglaterra, e depois com a França, e aí tu já pega isso e relaciona com lá em França, né, tu fala sobre a monarquia francesa, sobre o fato de Portugal ter virado uma monarquia inicialmente, aí tu pega o conceito de monarquia e tu linka lá com o absolutismo e fala, não, virou um Estado absoluto unificado, e isso é muito importante pro fato de o Brasil não, né, Portugal ter expandido territorialmente e politicamente para os outros países, enfim, tá bom? Fazer essas conexões é bem maneiro. E ali tu tem uma forma visual e prática de fazer isso. Então tu consegue, de fato, conectar os conteúdos. Estou pensando em aderir, tá bom? Então, agora eu tô num momento, assim, do meu estudo, né, que não adianta mais ficar enfiando conteúdo na minha cabeça, eu também preciso consolidar o que eu já vi. E isso é bastante interessante, até para naturezas. Então, tipo, tô falando ali de hidrostática, aí eu relaciono o conceito de pressão, aí eu já pego pressão e relaciono com o conceito de pressão de vapor, ou então o contrário, né? Relaciono pressão com pressão de vapor, ou não, pressão de vapor com pressão com hidrostática, sabe? E aí com hidrostática eu já vejo sobre dinâmica de fluidos. Enfim, essas coisas eu acho maneiro de fazer com aquele aparelho, com aquele aplicativo, essa aplicação, né? É isso, rapaziada. Basicamente é isso. Eu acredito não ter mais nada para falar, tá bom? Errei umas bobeiras de era medieval, né? De medievo no simulado e eu fiquei um pouco frustrado com relação a isso, mas tá tudo bem, tá? Era uma questão ali bem ferrada. Teve outra também de filosofia religiosa que me pegou e eu fiquei, velho, o que que é isso aqui? Mas eu acertei. O guri tava esperto na hora. E teve uma que eu errei por pura interpretação de texto e eu tô um pouco bolado ainda, porque eu poderia ter ficado com 43. Mas enfim, né, rapaziada, é aquela coisa. Eu ainda vou estudar agora, provavelmente eu vou dar uma explorada naquele aplicativo ali, que eu acho que vai ser um potencial evolutivo na minha preparação enorme, tá bom? Talvez me ajude muito aí com fazer novas conexões, com consolidar ainda mais o conteúdo. Eu acho que eu vou ter um motivo um pouco mais palpável para fazer aprofundamentos teóricos, porque eu vou perceber que durante o meu processo de escrita eu vou encontrar lacunas de aprendizado e eu vou ficar meio bolado com isso. Eu vou falar, não, eu quero redigir o texto mais perfeito possível. E eu tive essas ideias por causa do Assad, porque o Assad ele escreve, né, durante as aulas, agora ele está escrevendo, né, digitando no caso. E eu achei interessante essa dinâmica de, tipo, eu tenho o caderno, eu anoto as aulas do caderno durante a aula e depois eu pego de noite e dou uma consolidada ali, pá, 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 e faço essa lombra aí. Lombra, pra quem não sabe, é ficar muito chapado, não é das ideias, né? Eu não uso drogas, mas enfim. É isso, rapaziada. Boa noite pra vocês. Mas é que eu pesquisei recentemente porque eu usava lombra e eu não sabia o que que era. E agora eu descobri. Até a próxima.